Caminhos de Campos do Jordão. A história começa muitos anos atrás, quando alguns índios já foram avistados na região, e quando Gaspar Vaz da Cunha, um sertanista em busca de riqueza, desbravou a Serra da Mantiqueira. Passos esses que foram seguidos pelo primeiro morador, que resolveu conhecer mais de perto as certas montanhas que ele avistava. Inácio Caetano, em uma noite escura, rompeu as matas dos campos verdes munidos de foices e seus cavalos, junto com seus filhos e escravos. Ele, com toda a sua sabedoria, contou aos incrédulos mineiros sobre tudo isso. Foi o primeiro agente publicitário da Suíça brasileira. Ele ficou encantado com tanta beleza e fundou a Fazenda Bom Sucesso. Desde então, passou a lutar bravamente com Costa Manso, para que as terras pertencessem ao estado de São Paulo. Essa luta durou até a morte de um dos dois. Após a morte de Inácio Caetano, as terras que então chamadas de Campos do Inácio, Campos da Mantiqueira, foram vendidas ao brigadeiro Manuel Rodrigues Jordão, em 1825. Bem perto do Natal, e assim as terras passaram a se chamar Fazenda Natal. Brigadeiro Manuel Rodrigues Jordão nunca conheceu o lugar que comprou, pois era amigo de Dom Pedro I, e em passagem pela região ouviu falar do lugar e resolveu comprar. Os outros moradores passaram a chamar o local de Campos do Jordão. Era um lugar lindo e começava a ser hospitaleiro. Visitantes ilustres passavam para descansar por aqui. Um deles, o Visconde do Rio Branco, em um dia, olhando as montanhas verdes, disse: "Isto é uma maravilha, pena que não é conhecido, mas um dia será conhecido como as montanhas da Suíça. Trilhos de ferro cortarão esses vales, e o apito das locomotivas acabará com o silêncio." Como previu, 50 anos depois, começa a construção da estrada de ferro. Mateus da Costa Pinto comprou grande parte das terras em 29 de abril de 1874. Começou a viver neste lugar por causa do clima que fazia bem para a sua saúde. O clima da montanha lhe favorecia. Instalou uma venda, uma pensão para os respirantes, a primeira capela, a primeira escola. Fazia campanha por conta do excelente clima para todas as moléstias. Assim estava fundada a Vila São Mateus. Nesta época, não havia cemitério, salvo um particular na Vila do Biê. Como recebia muitos doentes que iam a óbito, alguns voltavam pelos difíceis caminhos para Pindamonhangaba de Liteira. Em 1891, Dr. Domingos José Nogueira Jaguaribe, um médico, escritor e membro da família tradicional, adquiriu as terras dos herdeiros de Mateus da Costa Pinto. Visionário, trabalhou afinco para o desenvolvimento da cidade. Com ele, a cidade evoluiu em todos os aspectos, tendo então a primeira vila, Vila Velha, hoje Vila Jaguaribe. A Fazenda Natal pertencia a São Bento. Uma ação judicial fez com que as terras fossem separadas, e Robert John Wrench, um escocês, agrimensor responsável por determinar as limitações da terra. Como parte do pagamento, ele ganhou vastas terras, no distrito de Campos do Jordão. Com um clima parecido com o da Escócia, deu o nome de Abernéssia. Aber, do condado de Aberdeen, Ness, da cidade de Inverness, e Ia, de seu país de origem. Tinha tantas terras que começou a distribuir para uso particular e para uso público.
Campos era conhecido por ser hospitaleiro e receptivo, marcado pelo ciclo da cura, por receber e trazer um conforto aos pacientes e seus familiares. Mas a cidade começa a evoluir para o ciclo do turismo. Emílio Ribas e Victor Godinho conseguiram a concessão para a construção da estrada de ferro, ligando Campos a Pindamonhangaba. Os caminhos eram difíceis. Cavalos e liteiras faziam este transporte. Contrataram Sebastião de Oliveira Damas, especialista em construção férrea. Com o estouro da Primeira Guerra, quase não foi finalizada, mas foi inaugurada em 1914 e hoje, em alguns pontos, chega a 1.743 metros de altitude. Após isso, José Carlos Macedo Soares comprou as terras de Emílio Ribas e Victor Godinho e projetou a Vila Capivari, um local próspero com casas e mansões muito bem projetadas. Doou várias terras para a construção de sanatórios para a cura da tuberculose. Na bandeira, o pinheiro, árvore símbolo de Campos do Jordão, está representado. A cidade evoluiu. Ganhou comércios, igrejas, pontos turísticos. E neste tempo ganhou um lindo hino, com letra homenageando as maravilhas da nossa terra, ressaltando a obra do Divino Mestre e a reconhecendo como joia do Alto da Serra. O Marco das Quatro Nações. Em 29 de abril de 1959, aniversário da fundação de Campos do Jordão, foi lançada a pedra fundamental no bairro do Umuarama, do Monumento das Quatro Nações, para a perpetuação e registro histórico das nascentes mais altas do Rio da Prata. O monumento foi projetado pelo Engo Acácio Vilauba, membro do Conselho Estadual de Turismo e da Sociedade Geográfica Brasileira, em terras de propriedade da Associação Umuarama. Era encimado por um bandeirante, segurando uma bandeira enrolada num pedestal, sobre o qual havia estampado o brasão de Campos do Jordão. Embaixo, em forma retangular, havia os seguintes dizeres escritos em fundo branco: Marco das Quatro Nações, Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai, erigido em homenagem aos países onde caminham as mais altas águas brasileiras rumo ao Rio da Prata, inaugurado em 29 de abril de 1959, sendo governador do estado de São Paulo o excelentíssimo senhor professor Carvalho Pinto e prefeito de Campos do Jordão, o doutor José Antônio Padovan. Com o decorrer dos anos e o crescimento da mata, tornou difícil, talvez impossível, a localização física da pedra fundamental, onde deveria ser erigido o Monumento às Quatro Nações. Então, foi instalado ao lado do Departamento Municipal de Turismo, situado no local onde hoje se encontra instalado o prédio da Telefônica, Vila Bernécia. Nesse local ficou instalado por algum tempo, até ser retirado para possibilitar a construção do prédio mencionado. Após a construção do prédio, o monumento retornou para a Praça Júlio Domingos Pereira, a pequena praça que homenageia com muito mérito e louvor o conhecido Júlio da Bandeirante, que no passado foi proprietário do famoso e prestigiado armazém A Bandeirante, de secos a molhados, como denomina a época. Esse armazém foi localizado no mesmo local onde hoje está estabelecido o Sérgio Restaurante. Praça das Três Bandeiras e homenagem aos pracinhos. Em agosto de 45, foram recepcionados os heróis jordanenses que combateram na memorável campanha da Força Expedicionária Brasileira no Teatro de Operações da Itália na Segunda Guerra Mundial. Dos três, somente Pracinha Vicente Francisco de Paula compareceu às homenagens.
Os outros 2 pracinhas, José Garcia de Melo, mais conhecido como Zé Giló, deixou de comparecer por estar hospitalizado em São Paulo, e o soldado Antônio Bento de Abreu por falecimento no dia 13/4 de 45, durante as operações militares no Vale do Rio Reno, nos campos de batalha na Itália. Na oportunidade, em comovente solenidade, no centro da Praça da Bandeira, no saudoso e original Jardim da Vila Bernécia, foi plantado um pinheiro em homenagem aos heróicos soldados expedicionários de Campos do Jordão, combatentes na memorável campanha da FEB. O pinheiro ficou chamado como Pinheiro dos Expedicionários. Inclusive, é o mais velho de todos aqueles que estão na praça atualmente. Seleção de 1962. Você sabia que a seleção bicampeã esteve em nossa cidade? A escolha da cidade naquele momento, em um outono, visou ambientar os jogadores ao clima que enfrentariam no Chile. Nessa época, houve congestionamento de linhas telefônicas e tiveram até de reservar linhas para que os repórteres pudessem tentar passar para suas centrais as notícias sobre a seleção, diz Edmundo Rocha, morador da cidade. Zélia Padovan, viúva do então prefeito José Padovan, conta que a presença da seleção foi um marco de transformação para o lugar, pois a cidade, então vista como uma central para curar tuberculosos, se tornou um local turístico. A festa do Pinhão daquele ano também ganhou um grande reinado. Maria Gilei Moreira, aos 15 anos, venceu o concurso da Rainha do Pinhão, recebeu a faixa do zagueiro Bellini e a coroa do então atacante Pelé. Conta a lenda que havia uma índia encantada da brava tribo guerreira do povo tupi. Seu nome o tempo esqueceu, seu rosto a lembrança perdeu. Só se sabe que ela era linda, era tão linda que todos a queriam. Mas ela não queria ninguém. Viu homens se matarem por vê-la, brigas sem fim, para que um deles fosse escolhido pela bela índia. Mas como poderiam amá-la se não amavam a si próprios? A bela índia se apaixonou, enfim, pelo guerreiro do cocar de fogo, o Sol, que vivia lá em cima no céu, caçando para Tupã. Mas o Sol, ao contrário de tantos índios, não queria saber dela. Não via sua beleza, não escutava suas palavras, nem se detinha para tê-la. Mas a índia era tão bonita que um dia, quando ia se pôr, o Sol viu o reflexo da jovem na beira de um rio e acabou também se encantando por ela. E o guerreiro do cocar de fogo fazia horas de meio-dia sob a aldeia. A lua mal surgia sob a serra e já sumia novamente. Logo não havia noite, o sol não se punha mais e não havia mais sono. De tão perto que o sol vinha para beijar sua amada, os rios começaram a secar e os campos se incendiavam. A lua, que sempre foi apaixonada pelo sol, viu que estava ameaçada por uma simples mulher e foi contar tudo para Tupã. E de tanto que Tupã quis saber o que era, que a lua, cheia de ódio, crescente de ciúmes e minguando de dor, se fez um novo ser de noite sem lua. Como uma simples mulher ousou amar o sol, como o sol ousou deter o tempo para amar alguém, que ele nunca mais a visse. Mas o sol tudo vê. Então Tupã ergueu a maior montanha que existia e dentro dela colocou a índia encantada da brava tribo guerreira do povo tupi. O sol, de dor, sangrou poentes e quis se afogar no mar. A lua, com a dor de seu amado, chorou mais de 10.000 estrelas, constelações e prantos de luz. Mas nenhum choro foi tão chorado como o da Índia, tão bela, que nunca mais pôde ver o dia, que nunca mais sentiria o sol. Ela chorou rios de lágrimas, rios de águas límpidas, minas, fontes, cascatas, cachoeiras, bicas e mananciais. Seu povo esqueceu seu nome, mas chamou aquela montanha de Mantiqueira, que significa serra que chora. Mantiqueira, a montanha que a cobriu.
Conta a lenda que foi assim. A lenda dos 3 pinheiros. Um belo dia, o velho sesmeiro resolveu recolher todo o ouro amoedado e em pó que amelhara, depositando-o em barricas que ajustou sobre o lombo de um burrico. Acompanhado de um escravo, em segredo, partiu para os lados do Alto da Boa Vista. No centro geométrico entre 3 pinheiros, mandou o escravo abrir uma cova, onde depositou as barricas de ouro. Sepultado o tesouro, ele matou o escravo para perpetuar o segredo, retornando à sede da fazenda. Depois de morto, Inácio Caetano costumava aparecer na Lomba Larga, hoje Alto da Boa Vista, vestido de negro, montado em um cavalo retinto gritando, moído de remorso: "Lomba Larga 3 pinheiros, onde estão os meus dinheiros?" Os campeiros ficavam assustados com o fantasma. Muitas décadas mais tarde, era comum ver pessoas cavucando a terra lá pelos lados do Alto da Boa Vista, no centro de 3 pinheiros, em busca do tesouro de Inácio Caetano, que alguns denominaram de Tesouro do Jordão. Esqueceram que os 3 pinheiros se transformaram numa floresta. Como a ficção e a história se entrelaçam, na bandeira e no brasão de Campos do Jordão foram inseridos 3 pinheiros. Conta a lenda que foi assim. Olá, eu sou a Ana Paula, eu sou guia de turismo e atuo no receptivo de Campos do Jordão há 9 meses. Eu optei também por ser guia de turismo, primeiramente porque eu amo minha cidade, eu acho uma cidade linda, com muitas belezas para ser mostradas, e eu me sinto honrada de poder estar apresentando essa cidade para os visitantes, contando as histórias, as curiosidades, mostrando o que há de melhor em Campos do Jordão, e fazendo com que eles se sintam abraçados por Campos e que se lembrem do passeio por muito tempo e queiram voltar em breve novamente. Para mim, é difícil falar de um ponto turístico preferido. Eu tenho um carinho por toda a cidade, por todos os pontos turísticos, mas eu tenho um carinho maior pelo Horto Florestal. Primeiramente porque eu gosto muito de ecoturismo, de contato com a natureza, e eu também sou graduada em gestão ambiental. E ser guia possibilitou que eu pudesse conscientizar mais pessoas e de várias regiões do país sobre a importância da preservação do meio ambiente, sobre sustentabilidade. E o horto me permite que eu ofereça uma experiência diferente para o visitante, através de um contato direto com a natureza, fazendo trilhas, conhecendo as matas, conhecendo cachoeiras. Então, é isso. O Horto Florestal é o meu preferido. Olá a todos. Meu nome é André, sou guia de turismo há pouco mais de um ano. Escolhi ser guia de turismo pelo fato de nós estarmos interagindo com as pessoas, né? Aprendendo com elas, levando o nosso conhecimento da história de Campos do Jordão, mas também aprendendo muito sobre a cultura de várias pessoas de todo o nosso Brasil. Um dos pontos turísticos que eu mais gosto aqui em Campos do Jordão é o Pico do Itapeva. Apesar do Pico do Itapeva não ser genuinamente jordanense, ele é um ponto turístico que tem muita história, né? O Pico do Itapeva ele fica no município de Pindamonhangaba, né? Ele não é genuinamente jordanense, mas é onde tudo começou, é onde nós temos a nossa origem, onde os primeiros desbravadores chegaram aqui nessa região nossa, é onde Inácio Caetano fundou a primeira fazenda, Bom Sucesso, e depois veio a se tornar a Fazenda Jordão, e onde deu origem ao nosso município, ao nome do nosso município de Campos do Jordão. Então, é algo de muita relevância, então por isso que está entre um dos meus pontos turísticos mais preferidos aqui em Campos do Jordão. Tá bom, gente? Obrigado, abraços. Olá, boa tarde. Meu nome é Fábio Moreira, sou guia de turismo há 19 anos, sou guia regional, especialidade Campos do Jordão e cidades da Serra da Mantiqueira. Sou também guia nacional América do Sul. Por que eu escolhi ser guia de turismo? Na verdade, quando eu saí do ensino médio, eu recebi uma proposta de participar de um programa do governo, fui escolhido, na verdade, pela minha escola,
E quando eu cheguei era um curso de turismo com ênfase em guia de turismo e agência de viagens. Me identifiquei logo de início porque são áreas que praticamente eu adorava e adoro fazer, né? Que é a parte de comunicação, tinha também a parte de história, geografia, né? Um pouco de matemática, né? Que envolvia a parte de contabilidade turística e assim por diante. Então, ao longo do curso, eu fui me identificando cada dia e fui tomando gosto e vi que essa era uma profissão que realmente eu queria, mas que ainda estava escondido. Logo após o término, passei por algumas áreas do turismo também, como área pública, trabalhei também na gestão hoteleira. Hoje, além de ser guia de turismo, eu também gerencio agências de viagens em Fortaleza, agora a cidade que eu moro, e é uma delícia. Em Campos do Jordão, o ponto turístico que eu mais gosto, tanto de visitar como de apresentar aos turistas que visitam a nossa cidade, é o Auditório Cláudio Santoro e o Museu Felícia Lenner. É um ambiente agradável, com muita história, um percurso que tem muita informação, que eu adoro, né? Desde quando eu estudei, eu tomei gosto pela história da Felícia Lenner e também de toda a construção do auditório. Então, quando eu chegava e chego nesse ponto turístico específico, eu praticamente fico em casa, porque eu faço de coração cada passo, cada informação que por ali passo, tá bom? Fica aqui um grande abraço a todos aí e obrigado por essa oportunidade de gravar esse vídeo. Meu nome é Maria Aparecida, sou guia de turismo há 20 anos em Campos do Jordão. Essa cidade que eu considero maravilhosa. Escolhi ser guia porque eu amo pessoas, amo história, amo arte e amo cultura. Um dos pontos turísticos que eu mais gosto de visitar em Campos do Jordão é o Auditório Cláudio Santoro e o Museu Felícia Lenner. O auditório, especialmente, é o palco do Festival de Inverno em Campos do Jordão. E o Museu Felícia Lenner é rico em história e arte. Vale a pena visitar. Olá, me chamo Wellington, atuo como guia de turismo há aproximadamente 1 ano aqui em Campos do Jordão. Escolhi essa profissão por ela ser muito dinâmica e pela troca cultural ser riquíssima, e também sempre gostei de trabalhar com o público. O ponto turístico que me chama muita atenção é o Palácio Boa Vista, devido ao seu contexto histórico. Ele ajuda a contar um pouquinho da nossa história. E desde a década de 70 se desponta como um dos principais pontos de visitação da nossa cidade. Gente, fica aqui meu abraço, um breve retorno a todos e viva o turismo! Olá, eu sou a Tatiana Moreira, guia de turismo em Campos do Jordão desde 2014, incentivada pela querida minha mãe aqui, que é guia de turismo desde 93. Eu sou a Marina Moreira, muita coisa a gente começou aqui, já trilhamos esse caminho todo até agora. Tem muita uma das coisa. Pioneiras aqui em Campos. Tem muita coisa legal aqui em Campos do Jordão e a gente ia ficar aqui muito tempo citando atrativos favoritos, mas a gente tem alguns que a gente gosta mais. Eu gosto muito do pôr do sol no Museu Felícia Lenner. E você, Tatiana? E eu adoro o Auditório Cláudio Santoro, porque é um local que tem muitas memórias e um ambiente que traz muita felicidade ali. E cultura, né? Cultura. Vem Muita pra Campos cultura. do Jordão, você também. Estamos te esperando.